Um policial acostumado a viver da prepotência que um distintivo e uma arma lhe davam, desferiu um soco contra o rosto de um homem negro dentro da delegacia, diante de olhares curiosos e celulares erguidos. Tudo porque o homem ousou fazer perguntas demais. O que o agressor não sabia é que aquele instante se tornaria o divisor de águas de sua vida. Minutos depois, ao descobrir a identidade da vítima, o policial sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O homem que ele tentou humilhar não era apenas mais um cidadão comum. Era ninguém menos que o novo chefe da polícia da cidade. Ajoelhado, em choque, o policial implorou por perdão, mas já era tarde demais. Não era um simples dia ruim. Era o colapso de um império de corrupção, cuidadosamente orquestrado por quem ele pensava ser apenas uma presa fácil. E você? O que faria se a justiça se levantasse diante dos seus olhos de forma tão inesperada? Comente abaixo, porque essa história não termina aqui. Se você acredita que justiça de verdade exige coragem, não esqueça de se inscrever. O que vai acontecer depois, você não vai querer perder. O 16º distrito de Sterling respirava um ar pesado naquela manhã. Não era apenas o frio do velho sistema de ventilação quebrado. Era o peso dos anos de descaso, cinismo e abuso. Cheirava a café requentado, desinfetante barato e desesperança. Uma combinação própria de lugares onde a esperança já tinha sido enterrada. Marcus Thorne inalou aquele cheiro como quem reconhece o inimigo. Aquele era o veneno que ele tinha sido chamado para curar. Vestido de forma simples, com um moletom cinza cobrindo o rosto e um carro velho estacionado a 3 quarteirões dali. Marcus não era, aos olhos de ninguém, o homem que realmente era. Não era o comandante respeitado, nem o último recurso do Conselho Municipal para limpar a sujeira daquele departamento. Naquela manhã, ele era apenas um pai relatando o roubo da bicicleta do filho. A atendente atrás do balcão mal levantou os olhos do celular quando ele falou. Tédio puro. Mas posso ajudar. Gostaria de registrar um boletim, disse Marcus com voz calma. Ela suspirou, apontou para uma cadeira de plástico e voltou ao celular. Sente-se. Alguém vai falar com você, mas Marcus não se moveu. Prefiro ficar de pé. Pode me dizer quem vai me atender? O policial o encarou pela primeira vez. Não parecia o cidadão comum, submisso que ela estava acostumada a ver ali. Seu olhar era firme demais, e foi nesse instante que a atmosfera mudou. Da sala ao fundo surgiu o oficial Frank Miller, o cão de guarda da delegacia. Um homem que carregava a arrogância como farda invisível. Pesado, com olhar rancoroso e a postura de quem tratava cada corredor como propriedade pessoal. Marcus já conhecia sua ficha, meses de abusos, denúncias e silêncios encobertos. E agora, ali, frente a frente, Miller o olhou como olhava qualquer homem negro de moletom. Não como cidadão, mas como alvo. O resto todos sabem. Uma palavra atravessada, uma pergunta considerada desafio e o soco que deu início a tudo. Só que dessa vez, a presa tinha armado a armadilha. O silêncio da delegacia era quase palpável. Cada pergunta de Marcus parecia uma afronta ao sistema engessado de Port Sterling. Os policiais observavam de longe, alguns com sorrisos discretos. Sabiam o que vinha a seguir. O espetáculo Miller estava prestes a começar. Frank Miller saiu de trás do balcão, empurrando a porta com violência, como um touro prestes a investir. Cercou Marcus devagar, medindo cada passo, cada centímetro da distância que o separava. O olhar dele era o de um predador acostumado a caçar na própria jaula. Sabe qual é o problema com caras como você? Cuspiu as palavras com a voz baixa e carregada de veneno. Vê muita televisão. Acha que pode entrar aqui e me ensinar como funciona o mundo real. Mas aqui tem regras. As minhas regras. Marcus não se moveu. Ombros relaxados, olhar fixo, postura calma que transmitia força sem precisar de violência. Suas regras não estão acima da lei, nem da Constituição, oficial. A palavra caiu como pólvora acesa. Constituição! Para Miller, era a maior provocação possível.
Ele soltou uma risada seca e áspera. Constituição, eu sou a Constituição aqui dentro. Eu decido quem tem direito e quem não tem. Cutucou o peito de Marcos com o dedo grosso, mais de uma vez, até quase empurrá-lo. Você entra na minha delegacia, fala como se fosse alguém importante, mas aqui dentro você não é nada. Marcos desviou o olhar para o dedo que o cutucava e voltou os olhos para Miller. Agredir um cidadão é crime grave, oficial Miller. Sugiro que dê um passo para trás e chame o seu superior. O uso do nome frio e firme atravessou Miller como um soco invisível. Por um segundo ele hesitou. Como esse homem sabia quem ele era? Mas a dúvida logo se transformou em raiva. Sua plateia de colegas o observava. Ele não podia recuar. Supervisor, rosnou. Aqui dentro eu sou Deus. E então, sem aviso, o punho de Miller disparou. Um soco curto, pesado, fruto de anos de violência praticada sem consequência. O estalo seco ecoou como um tiro, cortando o ar da sala. O rosto de Marcos foi sacudido pelo impacto, e o ambiente mergulhou em silêncio absoluto. O espetáculo havia começado, mas desta vez o roteiro não seria o mesmo. O soco explodiu como um trovão dentro da cabeça de Marcos. O gosto metálico do sangue encheu sua boca enquanto ele caía no chão frio e sujo da delegacia. Frank Miller, inflado de arrogância, ergueu o peito como se tivesse vencido. Agora você entendeu as regras? Rosnou. Mostre respeito e talvez eu não o acuse de agredir um policial. A sala inteira ficou em silêncio. Alguns policiais desviaram o olhar, outros sorriram de canto, cúmplices. Era sempre assim. Miller humilhava, agredia e depois inventava uma desculpa qualquer. Marcos apoiou-se no cotovelo, cuspiu sangue no chão e encarou o policial. Não havia raiva em seus olhos. Havia algo pior, uma calma glacial. Quando Miller ordenou que ele se levantasse e o cutucou com a bota, Marcos apenas sussurrou. Não. A palavra cortou o ar como uma lâmina. O tom não era de súplica. Era uma ordem. Com movimentos lentos, Marcos enfiou a mão no bolso interno do moletom. Por um segundo, todos os policiais ficaram tensos, esperando ver uma arma. Mas o que saiu dali não foi um revólver. Foi uma pequena carteira de couro. Marcos a deixou cair no chão, diante das botas engraxadas de Miller. O impacto seco ecoou na sala. Dentro dela brilhava um distintivo dourado. Não o escudo comum de um patrulheiro, mas o emblema máximo da cidade. Em letras firmes, lia-se chefe de polícia, Port Sterling. O silêncio que seguiu foi mais pesado que o próprio soco. Miller olhou para o distintivo incrédulo. Suas pernas fraquejaram. O rubor da raiva sumiu, dando lugar a um branco doentio. O suor escorreu em sua testa. Não, gaguejou. Isso não pode ser. Marcos se levantou devagar, o rosto marcado pela violência, mas a postura ereta, implacável. Pegue, oficial, disse ele com a voz fria, quase um sussurro de gelo. Miller se abaixou, as mãos tremendo. O distintivo parecia pesar toneladas. Ao redor, seus colegas já não eram plateia, mas testemunhas. Não cúmplices, mas réus junto com ele. E o valentão de segundos atrás. Agora não passava de um homem pequeno, curvado, implorando para que sua vida não tivesse acabado ali. Thorne, eu sou o senhor, me desculpe. Pensei que fosse outra pessoa. Miller parou, percebendo que qualquer explicação só enterraria ainda mais sua própria carreira. Marcos não tocou no distintivo. Apenas permaneceu parado, deixando o silêncio crescer, deixando Miller afundar no próprio medo. E então aconteceu o que todos na sala temiam. Os joelhos de Frank Miller cederam. O duro oficial que governava o 13º distrito com punhos e arrogância, agora ajoelhado diante do homem que ele achava ter derrotado. Por favor, senhor. Foi um engano. Um mal-entendido. Eu farei qualquer coisa. Por favor, não me demita. Implorou Miller, a voz embargada pelo terror. Marcos analisou a cena. A satisfação foi momentânea. Demiti-lo seria fácil demais e transformaria Miller em mártir. Não! Ele tinha outros planos. Levante-se, Miller. A voz de Marcos era neutra, sem emoção. Isso está longe de acabar.
Miller obedeceu, misturando alívio e pânico. A sala inteira estava tensa. Os outros policiais trocavam olhares nervosos, sem saber o que viria a seguir. Marcos caminhou até a mesa da jovem policial que o havia atendido primeiro. Ela se encolheu ao vê-lo se aproximar. Com mãos firmes, pegou o telefone e discou um número memorizado. Aqui é Thorne. Está na hora. Traga-os para cá. Desligou. O medo do desconhecido encheu o ar. Menos de 1 minuto depois, as portas da delegacia se abriram. Não eram superiores internos, nem o vice-chefe. Era o inesperado. Líderes comunitários e aliados da cidade que Miller e seus comparsas desprezavam. O reverendo Alistair Finch avançou um passo, chocado. Chefe Thorne, meu Deus, o que aconteceu? Recebi as boas-vindas autênticas do 13º distrito, respondeu Marcos, com autoridade absoluta. Olhou direto para Miller, cujo rosto agora parecia cinza e doentio. Maria Flores, líder comunitária, e David Chen, jornalista investigativo, estavam ao lado do reverendo. Seus olhares diziam tudo. Não havia tolerância para abusos. 2 outros entraram. Ali, chefe do sindicato da polícia e o procurador da cidade. Os olhos de Ali brilharam de raiva ao ver Marcos, mas rapidamente perceberam que o alvo não era ele. Vocês estão lavando roupa suja na frente deles? Gritou Ali. Isso não é lavanderia, Sr. Ali. Isso é saúde pública, respondeu Marcos, a voz cortante. E o público tem o direito de ver a doença de perto. Ele voltou-se para Miller. Você disse que eu precisava mostrar respeito, que eu não tinha direitos aqui, que você era Deus nesta sala. É isso mesmo? Miller abriu e fechou a boca, sem emitir som. Preso, vulnerável, derrotado. Marcos tocou discretamente o moletom, acionando um botão escondido. O procurador conectou um pendrive ao monitor. A tela ganhou vida. O vídeo mostrava toda a agressão de Miller. As palavras, o dedo cutucando o peito de Marcos, o soco brutal. O áudio cristalino deixou ninguém na sala indiferente. O vídeo terminou com Miller sobre Marcos, exultante, até que o mundo caiu sobre ele. O reverendo Finch balançou a cabeça. Maria Flores suspirou, e Chen anotava freneticamente. Ali, o sindicalista estava sem palavras. Não havia como negar. A verdade estava ali, em alta definição. É legal para um cidadão registrar um policial em espaço público neste estado, disse o procurador, frio, sem tirar os olhos da tela. Miller engoliu em seco. A arrogância havia evaporado. Agora restava apenas a realidade. Ele não estava mais no controle. A tela piscava com cada segundo da agressão. E o homem que Miller atacou, o próprio chefe de polícia, avaliando oficialmente o comando do distrito. Cada detalhe registrado era admissível. Marcos absorveu tudo. Ele havia criado um tribunal improvisado bem ali, no coração do esquadrão corrupto. Testemunhas, júri público e acusação estavam presentes, e ele acabara de apresentar evidências irrefutáveis. Mas para Miller, a acusação de agressão era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro julgamento estava prestes a começar. Ele permanecia no centro da sala, pálido, trêmulo, cercado por colegas, o chefe sindical e líderes comunitários que desprezava. Pensou que tinha chegado ao fundo do poço. Estava enganado. Oficial Miller, começou Marcos com a voz calma, profissional, agredir seu chefe é um crime. Mas honestamente, isso é a menor parte do que estamos aqui para discutir hoje. Ele caminhou até a mesa e abriu uma pasta grossa, de onde retirou documentos que projetavam uma sombra longa e ameaçadora sobre a sala. Minha investigação deste departamento começou há 3 meses, desde que aceitei o cargo da Câmara Municipal. Vim para Port Sterling não só para ser seu chefe, mas para ser um cirurgião. O câncer neste departamento é profundo e um cirurgião precisa saber exatamente onde cortar. O primeiro documento era uma declaração juramentada de um pequeno empresário, afirmando que vinha pagando 500 mensais a um policial para evitar inspeções infundadas.
e a descrição batia perfeitamente com Miller. Marcus retirou outro. Análise financeira mostrando depósitos suspeitos na conta de Miller e de outros agentes, todos logo após a coleta dessas taxas de proteção. Os rostos pálidos dos policiais indicavam que a tensão aumentava. E agora? Disse Marcus, a voz fria. A parte mais interessante, ele mostrou transcrições de conversas telefônicas legalmente gravadas, onde Miller organizava que drogas apreendidas desaparecessem para a revenda. O sindicato ficou em choque. Isso não era raiva descontrolada, era crime organizado. O relatório da bicicleta? Marcus continuou com desprezo nos olhos. Era real, e era do filho de uma das suas vítimas, ameaçado por você quando não podia pagar. Hoje não foi aleatório. Não foi um teste. Foi o movimento final de uma partida de xadrez que você nem sabia que jogava. Seu soco em mim não foi apenas arrogância. Foi o último ato de um homem que acreditava estar acima da lei. No momento exato, as portas dos fundos se abriram. Detetives da Polícia Estadual e 2 agentes do FBI entraram, eficientes e silenciosos. Um deles se aproximou de Miller. Frank Miller, você está preso por extorsão, conspiração para distribuição de narcóticos e agressão a um agente federal. A palavra federal pairou no ar como um golpe final. Marcus explicou calmamente. Fui nomeado delegado federal há 2 meses. Me socar não foi apenas estupidez, Miller. Foi um crime federal. O som das algemas ecoou na sala. Miller, completamente quebrado, não resistiu. Enquanto era levado, os detetives seguiram prendendo os outros 2 policiais implicados, além de um supervisor cúmplice, fechando o círculo de justiça. O 13º distrito de Port Sterling nunca mais seria o mesmo. O sargento cúmplice que ajudara a encobrir os crimes também foi levado. A velha guarda do 13º distrito estava sendo desmontada, peça por peça, bem diante de todos. Quando os oficiais presos foram retirados, o silêncio pesado caiu sobre a sala. Marcus Thorne permaneceu diante do que restava do seu novo comando. O rosto marcado de roxo e azul, os lábios ainda sangrando, era o retrato da batalha que acabara de vencer. Olhem ao redor, disse, a voz firme e carregada de autoridade e dor. É isso que acontece quando o juramento que fazemos se torna uma piada. Quando o muro do silêncio protege criminosos em vez de cidadãos. Hoje, esse muro caiu. Ele fez uma pausa, observando cada rosto na sala. Para aqueles que ainda acreditam neste juramento, que vieram a este trabalho para servir e proteger, o seu tempo começa agora. Seremos transparentes, seremos responsáveis. Reconstruiremos a confiança que homens como Miller destruíram. Será difícil, mas será certo. A primeira batalha fora vencida. Mas a guerra pela alma de Port Sterling estava apenas começando. Mais tarde, no silêncio do seu novo e amplo escritório, olhando para as luzes cansadas da cidade, Marcus finalmente se permitiu sentar. Passou a mão pela maçã do rosto, sentindo a dor profunda, lembrança física da vitória brutal do dia. No reflexo da janela escura, via um homem marcado, como alguém que lutara numa briga de rua. Mas os olhos firmes e silenciosos revelavam um general que acabara de conquistar a cabeça de praia. Prender alguns poucos corruptos fora fácil. Arrancar a podridão enraizada no departamento seria a verdadeira guerra. Era uma batalha de cultura, de confiança, de transformar a mentalidade de oficiais que aprenderam que suspeita é sobrevivência e que força é a primeira opção. Ele sabia que a verdadeira justiça não se resumia a um ato espetacular. Não era um veredito ou uma sentença de prisão. Justiça verdadeira era a pressão constante contra o velho jeito de fazer as coisas. Era a escolha diária de agir com retidão quando a tentação de ceder ao cinismo era maior. E Marcus Thorne estava pronto para essa luta, pelo bem de Port Sterling, pela verdade e pela integridade. Nos dias que se seguiram, o 13º distrito parecia outro lugar.
O ar pesado de desconfiança ainda pairava, mas havia uma nova energia, silenciosa e tensa, entre os poucos oficiais que permaneceram. Alguns olhavam para Marcos com receio, outros com curiosidade e alguns ainda com desprezo contido. Mas todos sabiam que o velho mundo de Miller e sua camarilha havia sido destruído. Marcos começou cedo todas as manhãs. Antes de qualquer reunião ou despacho, ele caminhava pelos corredores da delegacia, observando. Cada olhar, cada gesto, cada interação era uma peça do quebra-cabeça que ele precisava montar para entender como restaurar confiança e autoridade legítima. Ele não buscava apenas punição, buscava transformação. O primeiro passo foi o treinamento. Não o tradicional, cheio de burocracia e manuais empoeirados, mas sessões reais de conscientização e ética. Marcos convidou líderes comunitários, ex-policiais respeitados, advogados e psicólogos para ministrar cursos que abordassem racismo institucional, abuso de poder e a importância do policiamento comunitário. Muitos oficiais resistiram, rindo ou esboçando expressões de tédio. Marcos os ignorou. Ele sabia que a mudança começava com persistência. Enquanto isso, a cidade começou a perceber as mudanças. Relatos de tratamento injusto diminuíram. Queixas de abuso começaram a ser respondidas com rapidez e seriedade. E o que antes era motivo de medo, agora gerava esperança tímida entre os cidadãos. Marcos mantinha contato direto com a comunidade, visitando bairros, escolas e centros comunitários, mostrando que a polícia não era inimiga. No entanto, nem tudo era pacífico. Havia aqueles que ainda tentavam sabotar seu trabalho, oficiais que espalhavam boatos ou ignoravam ordens. Marcos não recuava. Ele documentava cada ação, cada falha, cada sucesso. Sabia que para vencer a guerra cultural do departamento, precisava de evidências sólidas e de cada mudança registrada. Uma noite, enquanto revisava relatórios em seu escritório, Marcos recebeu uma ligação inesperada. Era o reverendo Finch. Marcos, algo está acontecendo no sul da cidade. Uma gangue que vinha aterrorizando a vizinhança está tentando se infiltrar em um programa juvenil. Precisamos de sua intervenção. Ele olhou pela janela para as luzes da cidade, sentindo o peso da responsabilidade. Mas ao invés de medo, sentiu determinação. Estou indo, respondeu ele, sua voz firme. Prepare-se, não vou falhar. Ao vestir o casaco e pegar o distintivo que agora não era apenas um pedaço de metal, mas símbolo de autoridade legítima e de justiça restaurada, Marcus Thorne sabia. A batalha pela alma de Port Sterling estava longe de terminar. Mas desta vez, ele não estaria lutando sozinho. Cada passo, cada decisão, cada ato justo era um tijolo na reconstrução de um departamento que não só punia os criminosos, mas protegia a comunidade. E no silêncio da noite, enquanto ele caminhava pelas ruas da cidade, Marcos sentiu que a verdadeira guerra havia começado. Uma guerra invisível, silenciosa, mas implacável. A guerra para mudar corações e mentes, para tornar Port Sterling uma cidade onde a lei e a justiça finalmente andassem de mãos dadas. Na manhã seguinte, o 16º distrito parecia um lugar diferente, embora a tensão ainda fosse palpável. Marcos caminhava pelos corredores, cumprimentando os oficiais que permaneceram. Alguns desviavam o olhar. Outros murmuravam entre si, mas ninguém ousava agir com a arrogância de Miller. A mensagem havia sido clara. Aquele não era mais um departamento onde a força impunha respeito. Agora a lei e a responsabilidade ditavam o ritmo. Enquanto revisava os relatórios na sua mesa, Marcos percebeu padrões antigos que precisavam ser corrigidos. Registros falsificados, negligência deliberada e casos de abuso encobertos. Ele começou a traçar um plano de ação detalhado, priorizando transparência, responsabilização e educação interna. Cada medida que tomava era meticulosamente planejada para que a velha guarda não tivesse chance de retomar o controle. À tarde, Marcos convocou uma reunião com os oficiais restantes. O ambiente estava carregado.
cada pessoa sentindo o peso do silêncio e da expectativa. Ele não precisou levantar a voz. Sua presença impunha respeito natural. Hoje, vocês têm duas opções, disse Marcos, sua voz firme e clara. Podem continuar seguindo os velhos padrões de desrespeito e corrupção, e cada ato será registrado, investigado e punido. Ou podem se unir à mudança, aprender, colaborar e reconstruir a confiança da comunidade que juramos proteger. A escolha é de vocês. O olhar nos olhos de cada policial falava por si. Alguns pareciam perdidos, outros hesitantes. Mas havia também aqueles que se inclinavam para a frente, curiosos, talvez pela primeira vez sentindo a possibilidade de fazer o certo. Enquanto isso, fora da delegacia, as notícias do confronto com Miller já circulavam pela cidade. A população começou a perceber que algo real estava mudando. Marcos sabia que a verdadeira batalha não estava apenas dentro das paredes do 13º distrito, mas nas ruas, no coração da comunidade. Ele precisava agir, e rápido. Mais tarde naquela semana, uma denúncia chegou ao departamento. Um grupo criminoso estava tentando retomar território em um bairro vulnerável. Marcos reuniu sua equipe de confiança, incluindo alguns oficiais reformados e líderes comunitários dispostos a colaborar, e preparou uma operação cuidadosamente planejada. Cada movimento era calculado, não apenas para prender criminosos, mas para mostrar à comunidade que a polícia poderia ser confiável, justa e eficaz. Enquanto a noite caía, Marcos liderava a equipe pelas ruas silenciosas. O ar estava carregado de tensão, mas também de propósito. Ele sabia que cada pequena vitória contava, e que o impacto de suas ações seria sentido muito além do 13º distrito. A guerra pela alma de Port Sterling havia começado, e Marcus Thorne estava determinado a vencê-la passo a passo, noite após noite. É a coragem de ser transparente quando é mais seguro permanecer secreto. No coração de Port Sterling, o 13º distrito respirava um ar pesado, impregnado de anos de silêncio cúmplice e corrupção velada. Marcus Thorne sabia disso melhor do que ninguém. Ele não buscava fama ou aplausos. Não estava interessado em ser chamado de herói. O que a cidade precisava não eram gestos grandiosos isolados, mas uma base sólida, uma fundação que pudesse sustentar mudanças reais, duradouras. O hematoma que já começava a se formar em sua bochecha esquerda era apenas uma lembrança física do confronto com Miller. O policial que durante anos acreditara que podia governar sua pequena parcela de poder com punhos e preconceito. A dor queimava como um alarme silencioso, lembrando-o de que a justiça, muitas vezes, exige sacrifício pessoal. Mas Marcos sabia que aquele golpe também carregava um símbolo, a primeira pedra de um novo capítulo. Cada olhar de horror ou admiração que o seguia dentro do distrito era um testemunho de que a verdade, quando enfrentada com firmeza, era capaz de desestabilizar até os mais arrogantes. Enquanto caminhava pelos corredores do departamento, observava os oficiais restantes. Alguns ainda se encolhiam diante dele, sentindo o peso do novo comando. Outros murmuravam entre si, tentando entender como alguém poderia sozinho desmontar anos de hábitos corruptos e impunidade. O silêncio falava mais alto que qualquer grito ou punição. Era o eco de um sistema que finalmente começava a questionar a si mesmo. Marcos não precisou pronunciar palavras para que a mensagem fosse clara. A velha guarda estava de fato terminada. A primeira reunião após o confronto com Miller foi marcante. Marcos reuniu os oficiais restantes em uma sala iluminada apenas pela luz crua dos tubos fluorescentes. Ele começou sem rodeios, sem diplomacia vazia ou formalidades de praxe. Hoje, vocês veem que nada pode permanecer escondido, disse ele, a voz firme, mas carregada de significado. Cada escolha, cada ação será registrada e observada. Não buscamos punição por prazer. Buscamos responsabilidade.
Se quisermos reconstruir a confiança da comunidade, não podemos continuar a agir como se o passado não existisse. Os olhos nos rostos à sua frente refletiam uma mistura de medo, curiosidade e, em alguns casos, esperança. Havia oficiais que, apesar de anos imersos na cultura do silêncio, ainda se lembravam do verdadeiro propósito de servir e proteger. Para eles, este era um chamado para decidir entre continuar perpetuando o sistema que corrompeu tantas vidas ou se tornarem parte da mudança. Marcos respirou fundo e continuou. O primeiro passo não é apenas prender os culpados ou aplicar disciplina. É ouvir, é compreender. É criar processos claros, transparentes e justos que todos possam ver e confiar. Se a comunidade sente que estamos escondendo informações, que protegemos os erros uns dos outros, toda a reconstrução falha antes mesmo de começar. Precisamos ser vigilantes, não apenas com os criminosos, mas conosco mesmos. Ele abriu uma pasta na mesa e distribuiu documentos que detalhavam as primeiras ações do novo comando. Investigações sobre abusos de poder, revisões de protocolos internos e um plano de reuniões regulares com líderes comunitários. Cada página era uma promessa de mudança, um lembrete de que a confiança não se reconstrói com discursos, mas com ações mensuráveis e constantes. Todos vocês verão essas reuniões, disse Marcos, com um olhar que não admitia dúvida. Não serão apenas formalidades. Líderes comunitários, jornalistas, cidadãos comuns, todos terão voz. Queremos que saibam que podem nos observar, questionar e exigir explicações. Este é o novo padrão. Esta é a base que estamos construindo. O murmúrio inicial entre os oficiais rapidamente se transformou em um silêncio respeitoso. Alguns trocavam olhares, ponderando sobre o desafio à sua frente. Havia medo, sim, mas também uma centelha de compreensão. O modelo antigo, baseado na impunidade e na intimidação, havia sido desmantelado em questão de horas. O impacto psicológico da transparência e da responsabilidade começava a se infiltrar, mesmo entre os mais endurecidos. Enquanto Marcos revisava relatórios, notou padrões antigos de comportamento que precisavam ser corrigidos. Arquivos de queixas ignoradas, registros de incidentes manipulados e relatos de assédio que haviam sido acobertados. Ele sabia que mudanças significativas exigiriam persistência. A batalha não terminava com a prisão de Miller e seus cúmplices. Ela se estenderia a cada esquina do distrito, em cada escolha diária feita pelos oficiais que restaram. A cidade, por sua vez, já começava a perceber que algo diferente estava acontecendo. Pequenos sinais se espalhavam rapidamente. Relatos de cidadãos atendidos com respeito, investigação adequada de crimes menores, abertura para diálogo comunitário. Marcos sabia que cada vitória, por menor que fosse, tinha peso simbólico. O trabalho de reconstrução da confiança era tanto psicológico quanto estrutural. Ele precisava que a população percebesse que o departamento não era mais um monólito de impunidade, mas uma instituição capaz de responsabilidade e ética. Ao entardecer, Marcos revisitou os vídeos do confronto com Miller, agora arquivados e catalogados. Ele sabia que a imagem do valentão ajoelhado diante dele seria usada não apenas para a responsabilização interna, mas também como prova de que mesmo aqueles acostumados ao abuso podem ser responsabilizados quando confrontados pela verdade. Mas Marcos também sabia que a justiça real não se limita a expor criminosos. Ela exige transformação contínua. A verdadeira coragem, murmurou para si mesmo, passando a língua pelo hematoma em sua bochecha, é enfrentar a escuridão que conhecemos e escolher ser transparente mesmo quando ninguém está olhando. Ele se levantou da cadeira, o rosto ainda marcado pela batalha física e simbólica, e olhou pela janela escura para as luzes cansadas de Port Sterling.
Cada rua, cada prédio, cada bairro carregava histórias de injustiça, mas também de esperança. Marcos sabia que a jornada seria longa. Ele não tinha ilusões sobre a resistência que encontraria, nem sobre a tentação de ceder ao ceticismo ou ao cinismo. Mas cada passo dado com firmeza e integridade reforçava a fundação que ele estava construindo. Enquanto o silêncio da noite envolvia a cidade, Marcus Thorne se sentiu pelo menos um pouco mais preparado para a guerra silenciosa que viria. Ele entendia que a reconstrução da confiança não se dava em um dia nem em um ato heróico. Era uma prática constante, uma vigilância diária sobre si mesmo e sobre os outros. Um compromisso de agir com justiça mesmo quando mais fácil seria fechar os olhos. E assim, enquanto o relógio avançava e a cidade respirava sob a escuridão, a primeira pedra da mudança permanecia firme. Marcos sabia que este era apenas o começo de uma longa batalha pela alma de Port Sterling. Uma batalha que exigiria coragem, paciência e uma determinação inabalável para transformar dor em propósito, caos em ordem e desconfiança em fé. Porque no final, não se tratava de ser lembrado como um herói. Tratava-se de construir algo maior do que qualquer pessoa, maior do que qualquer escândalo, maior do que qualquer medo. Um sistema que a comunidade pudesse realmente chamar de seu.